Ando? Ok, já estamos no ar. Só aguardar aqui a conexão. Eu vou dar uma olhada no link aqui também para compartilhar com o pessoal. E já estamos no ar. Só aguardar aqui a conexão. Aqui. Só aguardar aqui. Ok, boa noite aí aos que já estão se conectando na nossa live aqui dessa noite. Uma live muito especial, esperada, inclusive. Pediria a você que está entrando aí no nosso canal que você dê um oi para que a gente possa se conectar a você também, saber que você está conosco, tá bom? Então nós temos aí alguns irmãos já se conectando, compartilhamos no grupo da igreja também o link, mandamos para o nosso contato de WhatsApp o link dessa transmissão. E quem está entrando aí, eu convido você a dar um oi no nosso chat e também compartilhar na sua linha aí do tempo a transmissão dessa noite. Estamos já reunidos aqui com a irmã Daniela, com o Hélio também, e vamos dar um minutinho para a gente iniciar. Temos aí alguns irmãos já se conectando. Sejam muito bem-vindos. Pedimos a você que já está aí ligado, que você dê um oi lá no nosso chat para a gente saber que você está conosco. Irmã Nélia está com a gente, a Adriana também conosco, a Tati já se conectou aqui, está conosco também. Temos alguns irmãos lá de Tapsirica da Serra, Janice e Miqueias estão conosco. Irmã Lia está aqui conosco também, sejam muito bem-vindos. A irmã Sueli. Nessa noite nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o tema gerenciando as emoções em tempos de pandemia. Então, convida outras pessoas. Temos aí a irmã Jéssica, está conosco também. Que bênção, muito bom tê-la aqui. O Hélio já deu aí uma boa noite a todos. Irmã Helena está conosco. Um abraço aí para a família. O pessoal está se conectando. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Bom, gente, nesse primeiro momento, já aproveitando essa chegada sua aqui na nossa live, nós queremos dizer que é uma alegria tê-lo aqui conosco e esse vídeo ele vai ficar disponível no nosso canal aí do Facebook, nosso canal do YouTube também, e você poderá compartilhá-lo depois e visualizá-lo com outras pessoas, tá? Temos aí a irmã Vitória, que está entrando. Você também é convidado a curtir aí a nossa página, tá bom? Nossa página do Facebook. Daí, todas as vezes que nós tivermos algum tipo de programação, você já vai ficar sabendo. Também queremos dizer que ao longo da nossa transmissão, você poderá compartilhar uma pergunta ou dúvida que você tenha no chat, e aí nós estaremos abrindo um espaço no meio aí da conversa, havendo a possibilidade, ou então no final nós colocaremos essas dúvidas, tá bom? Para a irmã Daniela ela nos abençoar aí com
com suas respostas. E temos mais alguns irmãos chegando, a irmã Kátia já está conosco, temos aí a Verônica também, Verônica Parisotto, que Deus abençoe. A irmã Fernanda já entrou conosco, Graciele está conosco também, Neemias está conosco aqui, Neemias Fernandes colocou aqui, eu estudei com a Dani, olha só, ele deve conhecer a Daniela. Que bênção, né? Olha só, temos a irmã Sônia, a irmã Luzinete, enfim, sejam todos muito bem-vindos a esse tempo, e eu passo aí a fala para o Hélio das boas-vindas para você também, nesse primeiro momento. Acredito que travou a conexão, mas daqui a pouco volta. Então, passa a fala para o Hélio aí, para ele dar as boas-vindas. Estou voltando, hein? Ok, Hélio, dá as boas-vindas aí. Se eu entendi direito, pessoal, me perdeu. Bom, minha internet está oscilando aqui, vou dar um jeito nela daqui a pouco. Boa noite, pessoal. Boa noite, irmã Daniela. Boa noite, pastora Demário. Que noite especial, que noite aguardada aí por muitos. Eu agradeço muito a Deus por esse tempo onde a gente pode discutir um tema tão importante, tão relevante, principalmente nos dias de hoje, onde algumas questões têm se aflorado diante dessa realidade em que a gente está vivendo. Uma boa noite a você, meu irmão, minha irmã, nossos amigos que sempre nos acompanham aí nessas lives de sábado. E eu não tenho dúvidas, pastora Demário, que hoje vai ser aquelas lives assim que vai ficar para a história, em nome de Jesus. Vai ser uma grande bênção. Essa é a minha expectativa. Amém. Glória a Deus. Passo a palavra também para a irmã Daniela. Dá uma boa noite aí para o pessoal que já se conectou conosco. Boa noite, sejam bem-vindos. Que seja uma noite de mudanças, que vocês possam aprender aqui juntamente comigo. E eu quero agradecer pela minha família da Empesa aí, família Ferreira, meu irmão Daniel, minha irmã Luzinete, a Lourdes, é um prazer ter vocês aqui. Amém, que bênção, que bênção. Então, meus amados irmãos, nesse primeiro momento eu quero orar pedindo as bênçãos de Deus para esse tempo que nós teremos, que seja um tempo de aprendizado, um tempo onde nós estejamos com o coração, com a mente aberta para aquilo que Deus preparou para a gente nessa noite, tá bom? Então eu quero convidar você a estar orando. Querido Deus e amado Pai, queremos agradecer ao Senhor por esse tempo. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pela disponibilidade da irmã Daniela, da sua família, em abençoar o Templo Batista e muitos irmãos e amigos que estão conectados nessa transmissão nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai, para que tenhamos um bom tempo de transmissão, que tudo possa correr bem e que, para a honra e glória do Senhor, tenhamos mais um momento de edificação. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Bom, gente, sem mais delongas, nós queremos já dar a oportunidade para a irmã Daniela ela falar um pouco sobre esse tema, gerenciando as emoções em tempos de pandemia. E nós temos, a cada sábado, abordado algum tema relacionado à vida humana nesse tempo de crise. Então, quando nós observamos para o ser humano como um todo, nós pensamos em observar algumas áreas que estão doendo no ser humano nesse tempo de crise de pandemia. Já falamos sobre família, já falamos sobre finanças, já falamos sobre igreja, e hoje nós vamos falar sobre essa área que é super importante, que é a área das emoções. E nós tivemos aí a alegria de ter a irmã Daniela conosco, aceitando esse convite, e eu quero já nesse primeiro momento passar para ela a bola para que ela possa compartilhar o que Deus colocou no seu coração. Lembrando a todos que perguntas podem ser colocadas no chat, as dúvidas podem ser enviadas.
Caso você não consiga pelo chat, você pode mandar também no meu WhatsApp ou então no WhatsApp do Hélio, tá bom? Nós estamos monitorando isso. E eu quero passar para a irmã Daniela, e, a princípio, a irmã Daniela, ela é uma serva do Senhor Jesus Cristo, casada, tem uma filha, e ela vai apresentar um pouco melhor da sua família. Ela é psicóloga por formação e tem servido a Deus com seus dons e talentos, certamente, através dessa formação que Deus deu a ela. Então, que Deus abençoe você, irmã Daniela. A gente vai sair um pouquinho da tela, mas a gente vai estar aqui monitorando. Qualquer coisa pode nos chamar, tá bom? E que Deus abençoe grandemente aí o tempo que você terá conosco. Amém. Amém. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos. Deixa eu fazer uma apresentação. O pastor fez uma apresentação breve. Sou a Daniela Tavares, né? Sou casada com o Alexandre e há 15 anos. Tenho uma filha de 10 anos. Juntamente congregamos ali na Igreja Batista do Povo, no Vila São José. E fui convidada, né, para o Templo Batista para fazer essa live aqui juntamente com vocês, para trazer algumas explicações, alguns esclarecimentos diante das nossas emoções, né? Sabemos que estamos passando um tempo novo, desafios, então a gente precisa saber lidar com todos esses desafios, tá? Então, que eu possa ser um instrumento de Deus na tua vida para abrir os teus horizontes, abrir o teu leque de possibilidades que você possa aí enxergar no meio dessa trajetória, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, né? Não ter problema, ele não é opcional. Não tem como você decidir não ter problema. Todo mundo passa por conflitos, problemas, porque é muito importante para o nosso amadurecimento, para as nossas experiências e para todas as situações que a gente vai enfrentando ou projetando na vida, a gente vai desenvolvendo de acordo com experiências que a gente carrega referente aos problemas e as dores também, tá? Então, vamos lá, vamos pensar um pouco, eu vou te fazer esse convite para refletir um pouco. Quando você está diante de um conflito, como você lida com ele, né? Qual é a sua experiência, a sua vivência? Qual é a sua reação diante do conflito? Muitas pessoas podem ter aí a questão de medo, de pânico diante de conflitos, de raiva, de luto, tá? Tem conflitos que você lida como se fosse um luto. Então, a gente lida entre o instinto de vida com a inteligência emocional, tá? Inteligência emocional todo mundo tem. Muitas vezes a gente não sabe como lidar com essas inteligências emocionais, tá? Saiba que você tem condições de lidar e de administrar, porque gerenciando as emoções em meio à pandemia. Então, vamos lá, o que é gerenciar? É administrar suas emoções. Não quer dizer que que é errado você sentir medo, que é errado você sentir raiva, porém, você precisa saber dosar, tá? Como a alegria em excesso é um sinal de prejuízo, tá? E também uma tristeza em excesso também é um sinal de prejuízo para nós. Então, a gente precisa aí dosar, administrar bem as nossas emoções, tá bom? Então, deixando bem claro, tá? Todos nós temos condições de lidar com as emoções e de administrá-las. E isso não está longe de você, tá bom? Então, isso é possível a você. E diante disso, eu gostaria de trazer um texto aqui, uma frase de Freud, né, que diz assim: nós poderíamos ser muito melhores
se não quiséssemos ser tão bons. O que será que Freud quis dizer? Para quem não sabe, Freud é considerado como o pai da psicologia, tá? Pai da psicanálise. Então, ele trouxe essa frase que eu achei muito interessante trabalhar aqui com vocês, já de início. Então, se nós não perdêssemos tanto tempo em querer ser bons para as outras pessoas, eu acho que a gente teria condições de realmente lidar melhor com as nossas emoções, até as nossas inteligências emocionais, porque a gente não precisa provar nada para ninguém, porque a gente não tem que estar agradando todas as pessoas. A gente não vai ser... porque muitas vezes, algumas pessoas, elas gastam tanto tempo, energia física, emocional, querendo agradar todo mundo. Então, a gente acaba se perdendo no meio desse percurso, nesse caminhar. Então, eu uso essa frase de Freud que ele trouxe aqui, que nós poderíamos ser muito melhores. Muito melhores. Você pode ser muito melhor se você deixar de levar esse peso, essa carga em cima de você, em querer ser perfeita, em querer agradar as pessoas, tá? Isso acaba sendo uma opressão emocional. Tá? Então, precisamos saber como gerenciar todas essas emoções, tá? E eu quero trazer uma coisa logo de início, aqui, diferenciar o que é emoção e o que é sentimento. Você saberia analisar, observar, separar o que é emoção e o que é um sentimento? Muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, né? Emoção, sentimento é a mesma coisa. Pois eu vou te explicar. Emoção, ele é um estado físico. Ou seja, eu posso ter algumas alterações no meu corpo, tipo tremedeira, né? Por eu estar aqui diante de algumas pessoas, eu posso estar com uma grande responsabilidade, ansiosa, com medo e tremendo, né? Eu posso estar com os batimentos cardíacos bem acelerados, eu posso estar com suor excessivo, que a gente chama de sudorese, eu posso estar com a boca seca, vamos dizer, confusão mental. Então, isso são emoções, tá? Ela acaba se manifestando no corpo, tá? E o que é o sentimento? O sentimento, ele vem para interpretar. Ele interpreta essas emoções. Então, faz conta. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo aqui para ficar uma coisa bem clara. Faz conta que eu tô com um nó na barriga, vamos dizer, um frio na barriga, um calafrio na barriga. Isso pode ser, aí minha emoção, ela vem dando esses sintomas físicos, que é um nó, um frio na barriga. O que faz a emoção? Ela vai interpretar o que a emoção está trazendo. Então, um friozinho na barriga pode ser medo? Pode, mas também pode ser a paixão. Quando eu vejo aquela pessoa, né, a qual estou apaixonada, dá aquele frio. Então, o sentimento, ele consegue interpretar o que a emoção está transmitindo para o nosso corpo. Por que eu quero trazer isso logo de início? Porque você vai entender a se conhecer, a se observar diante das suas emoções, para você ter ali um insight, para você ter uma clareza de como estão sendo suas ações, tá? Sabendo que essas ações, elas podem ser alteradas, elas podem ser mudadas, tá? E você também precisa entender o que você está reagindo, como você está sentindo, tá? Eu posso ter uma aceleração cardíaca
referente da emoção, né? Diante de um assalto. Então, a sensação, o sentimento, ele vai trazer essa interpretação que eu estou numa situação de perigo, tá? Então, ele vai me trazer ansiedade, ele vai me trazer, eu vou conseguir identificar por que eu estou sentindo aquilo no meu corpo. Muitas vezes as pessoas, diante dessa situação a qual estamos vivendo em isolamento, as pessoas estão tendo alguns sintomas e elas não estão conseguindo identificá-los. E quando a gente consegue identificar o que está acontecendo conosco, o que está se passando dentro de nós, é mais fácil administrar, é mais fácil gerenciar. Por isso que eu quero convidar você para se observar, para se analisar, para que, juntamente com as pessoas mais próximas de você, você consiga gerenciar e ajudar outras pessoas, sabe? Uma multiplicação, um vai ajudando o outro, um vai trazendo mudança, outro vai observando, você vai ensinando outras pessoas, e vai ser aquela multiplicação, tá? E a gente vai caminhar para uma situação mais saudável. Muitas pessoas falam que psicólogos lidam com loucos. Eu quero te dizer, né? Eu quero desconstruir essa teoria dizendo que psicólogo lida com loucos, tá? Na verdade, quando a pessoa está em estado da loucura mesmo, a gente não tem como fazer um atendimento ali psicológico com ela. Ela precisa de ser tratada, internada, através de medicamentos, tá? Então, a terapia em si, um psicólogo em si, ele não lida só com o louco. Ele lida com as emoções. Muitas vezes as pessoas não sabem como administrar essas emoções. E o psicólogo vem ser um facilitador diante desse processo, tá? De aprendizado, diante desse processo de amadurecimento emocional, tá bom? Até que a gente construa dentro da gente a resiliência. E outra coisa que eu gostaria de trazer logo de início para vocês, é sobre a modificação de comportamento, tá? Então, é possível, através da neurociência, através de muitas pesquisas, é possível a gente alterar os nossos comportamentos, fazer mudança de comportamento. Como isso acontece? Um exemplo, quando você explode com alguém, faz de conta que você está numa discussão, e ali você explodiu com uma pessoa, de imediato, dentro de você, vem a sensação de alívio. Depois, só depois, vem a sensação de vergonha, tristeza, de arrependimento. Ai, por que eu fiz aquilo? Não era para eu ter agido dessa maneira, tá? Então, o que acontece isso? Nosso cérebro, ele grava essa situação. Então, quando vir um outro momento, um próximo momento de confronto, o nosso cérebro, imediatamente, ele vai fazer a conexão com aquilo que ele aprendeu. O que é que ele aprendeu? Ele aprendeu que vem a sensação prazerosa primeiramente. Ele vai conectar isso, ele vai de imediato gravar isso. E você vai, num outro momento, você vai ter essa ação. Se você quer mudar o seu estado explosivo, se você não quer mais ofender as pessoas, né? Estamos aí mais juntos no nosso lar, mais em conjunto com nossos familiares, e muitas vezes sai aquelas faíscas, né? Muitas vezes a gente explode diante da convivência ali. A nossa convivência fica numa questão muito intolerante com os erros do outro. Tá? Isso porque o seu cérebro acabou gravando. E ele traz algo que, de imediato, quando você explode, vem o alívio. Então, ele linka com isso e ele vê que é uma sensação de prazer. Então, numa outra situação, você sempre vai estar explodindo. Como parar isso? Como brecar isso?
como ajudar o nosso cérebro a fazer a trazer um novo comportamento? É muito simples. Repetições. Primeiro, você precisa identificar, tá bom? Quando você identifica quando você assume a posição da sua vida, que você observa por que você está agindo daquela maneira, você acaba assumindo e gerenciando as suas emoções, tá? Então, você vai mudando de comportamento. Para esse comportamento ser alterado, ele precisa repetir por diversas vezes. Assim como o modo como você explodiu, né, o seu cérebro ali gravou aquela situação, mas houve muitas repetições para você instalar esse comportamento de explosão, tá? Então, algumas coisas que eu gostaria de deixar aqui, de deixar claro para vocês que a gente tem condições, sim, de mudar. Muitas pessoas falam assim, olha, eu nasci assim, eu sou assim, eu vivi a vida toda assim, vou morrer assim. Isso é uma decisão, ela não quer mudar. Então, você tem que respeitar. E não adianta você ficar jogando na cara dela que ela precisa de mudança, porque quem precisa reconhecer tais mudanças é a própria pessoa. Quando você fica apontando uma pessoa, é só se colocar no lugar. Se alguém ficar te apontando, se alguém ficar te criticando, como você lida com isso? Você não se fecha? Você não coloca barreiras? Você não fica resistente ou se opõe àquela pessoa? Então saiba que aquela pessoa vai reagir da mesma forma. O que você precisa fazer é ser um facilitador para a vida dessa pessoa, de ela reconhecer esse comportamento dela e que ela pode sim alterar e mudar, tá bom? Então, vamos lá agora sim para o nosso tema de gerenciando as emoções. Aqui eu te dei apenas uma pincelada e eu gostaria de trazer aqui para vocês uma frase que diz assim: não é que você tem, ou quem é, ou onde está, ou o que está fazendo. O que torna você feliz ou infeliz é o que você pensa. E é exatamente isso que eu gostaria de trabalhar com vocês. Como vocês têm pensado? Estávamos alguns meses atrás vivendo uma loucura. Difícil estava sendo administrar o nosso tempo, né? Estávamos vivendo a mil, sem condições com muitas atividades, com muitos compromissos, né? E agora, de repente, houve uma parada. E muitas pessoas acabaram entristecendo com esse isolamento. Eu entendo porque acontece a tristeza, que você não está diante do social, que você não está diante de pessoas, que você não pode abraçar, que você não pode visitar quem você gostaria, né? De tomar aquele café, aquele bolinho. Eu compreendo tudo isso, mas o modo como você pensa, o modo que você está acreditando é o que faz toda a diferença na tua vida. E eu gostaria de começar a falar sobre esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Poliana, tá? Então, eu gostaria, como eu estou falando, né, como eu fui convidada por um pastor, eu estou falando mais para o público cristão, tá? Então, eu vou usar termos ou conhecimentos aqui para ampliar nossa visão, tá bom? Então, saiba que se você não é cristão, tem outra fé, isso não isenta de você aprender junto com a gente, tá bom? Você tem só observar termos técnicos aqui que serão utilizados, teorias e exercício que você pode estar aplicando para a tua vida.
tá? Como eu estou falando por uma área mais cristã, eu vou usar algumas coisas, algumas histórias da Bíblia para ilustrar, bom? Então, vamos lá. Quero começar com esse livro Poliana. Esse livro, ele nos diz que havia um pastor, ele era viúvo, né? E ele tinha uma filha. E diante ali dos conflitos que eles estavam vivendo, ele ensinou essa filha um jogo, né, que mudaria para sempre a sua vida, que é o jogo do contente. Esse jogo, ele consiste em encontrar em tudo alguma coisa para você ficar contente. Então, começa a falar que havia essa Poliana, né? Ela perdeu a mãe dela, perdeu 2 irmãos, e a vida financeira desse pastor não era nada fácil, eles passavam muita necessidade e viviam muito de doações. E ela gostaria muito, ela tinha um desejo muito grande de ter uma boneca. E eles acabavam se mantendo com algumas doações. Então, eles ficaram na expectativa de receber uma remessa de doações. E ela ficou empolgadíssima. Ai, papai, será que vai vir aquela boneca que eu tanto estou querendo? E, de repente, sabe o que veio para ela? Um par de muletas. Ela ficou muito triste. Ela ficou decepcionada, chorando, expressou raiva, ingratidão. O pai, para ajudar a lidar com todas essas questões, falou assim, vamos jogar um jogo? Então ele ensinou. E esse jogo, o jogo do contente, a gente tem que tentar descobrir um contentamento diante de qualquer situação que vem para nós. E ela questionou o pai dela, pai, como eu vou ficar contente se eu pedir uma boneca e veio um par de muleta? E o pai dela falou assim, pensa bem, você não deveria se alegrar porque você não precisa desse par de muletas? Você tem pernas, você anda. E ali ela parou, pensou nisso, falou assim, é verdade, eu posso me alegrar porque eu não preciso utilizar muletas. Então você percebe que são pequenas coisas que nos levam à mudança. É o modo como você pensa. É o modo como você gerencia esse pensamento. Não quer dizer que você não deva ficar triste. Não é isso. Eu não estou trazendo essa questão que você não pode ficar triste, que você não possa ficar com raiva. Porém, o que você faz diante desses sentimentos? Poliana, ali no decorrer do processo, ela aprendeu a lidar com aquilo. Ela ficou triste, chorou, né? Expressou seu sentimento de revolta, de dor, mas depois ela mudou para o contentamento. Então, quando vem uma adversidade diante de qual estamos vivendo, não sei a adversidade que você esteja enfrentando aí na sua casa, no seu lar. Muitas pessoas estão enfrentando dificuldades diversas. Mas como você gerencia os seus pensamentos? Como eu trouxe aqui essa frase de inicial, não é o que você tem, não é quem você é, não é onde você está, ou o que você está fazendo que te torna feliz ou infeliz. É o que você pensa. Então, o que você está pensando? Como você está pensando? Como você está finalizando essa situação, essa carga emocional a qual está vindo sobre você? Tá? Ela, sim, faz toda a diferença. E, diante de todo essa história que eu comentei sobre a Poliana, agora eu quero trazer uma ilustração, a gente acompanhar sobre Asaf, né? Ele passou por uma situação bem difícil também. Asaf, a história dele está no livro de Salmos, de número 73.
né? Então, eu estou aqui com a Bíblia, e aqui ele inicia falando que verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Aí ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem, pois eu tinha inveja do soberbo, da prosperidade dos ímpios. Porque ele observava que não havia ali aperto para eles. E muitas vezes a gente está diante de uma situação como Asaf. A gente se concentra, a gente gasta energia, gasta o nosso pensamento totalmente em observar as outras pessoas. Sabe aquela história que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? E muitas vezes a gente acaba sofrendo com essas questões. E foi o que aconteceu com Asaf. Ele acabou jogando um jogo que é ao contrário do jogo do contente. Ele acabou jogando um jogo do descontentamento. E quando a gente se comporta assim, quando os nossos pensamentos nos levam a esse caminho, quando as nossas emoções são gerenciadas por o descontentamento, a gente observa que muitas vezes a gente acaba pegando algumas fotografias mentais, né? De algumas situações que as pessoas estão felizes. Exemplo, no Facebook. A gente abre o Facebook, mesmo em pandemia, parece que as pessoas estão tão felizes, sabendo lidar tão perfeitamente com suas vidas, né? A gente vê fotos ali, e se você está numa situação a qual está, vamos dizer, com conflitos, se você não está sabendo gerenciar ali suas emoções, identificar por que você está sentindo assim, você vai acabar tendo revolta. Você vai acabar se deprimindo. A tua autoestima vai cada vez mais sendo destruída, tendo prejuízos. Então, observa como é importante o modo como a gente pensa, como é importante o modo como a gente enxerga detalhes nas nossas vidas. E da vida do outro também, tá? Então, ele gastou muito tempo observando os atos das pessoas que eram más, das pessoas que blasfemavam de Deus, e parecia que essas pessoas não ficavam impunes diante disso, não havia uma punição para ela, ele não enxergava. Porém, algo mudou. Algo mudou, ele estava completamente deprimido. Ele estava completamente revoltado, com muita raiva. Ele não estava tendo paz, estava com uma inquietação muito grande dentro dele. Mas ele falou que ele deu uma parada e ele entrou no templo. Sabe que eu observo com essa atitude dele ter entrado no templo? Ele foi buscar auxílio, ele foi buscar ajuda. E muitas vezes a gente precisa entrar em templos de ajuda, de auxílio. A gente precisa tirar aquela capa a qual a gente acha que é super mulher, super homem. Eu dou conta dos meus problemas. Não, eu não posso mostrar fraqueza para os outros. E a gente está diante de situações e a gente está lidando com pessoas que elas estão gastando muita energia para ser uma coisa que ela não é. Como trouxe aqui a frase de Freud, que nós poderíamos ser muito melhores se nós não ficássemos gastando tanto tempo em querer ser bom para os outros. Mostrar que é bom, mostrar que é santo, mostrar que é perfeito, mostrar que não erra. Porém, há algumas coisas aqui dentro que entram em contradição. E é onde, às vezes, a gente pira. Então, ele reconheceu isso.
Ele viu, percebeu que ele estava precisando de ajuda. Então, se você está diante de uma situação em que você está olhando muito para a vida do outro, a situação do outro, e está achando que a situação do outro é tão fácil, parece que tem tudo fácil ali na mão, parece que não sofre para conseguir algumas coisas, né? Então, a consequência de tudo isso é realmente a gente olhar, se sentir potente, não se sentir merecedor de nada, né? Se diminuir, se deprimir diante das adversidades e não de alterar, de mudar a situação. Porém, Asaf, quando ele foi no templo, acredito que ali ele foi conversar, falar dos sentimentos dele. E só então as coisas começaram a mudar. Então ele começou a ficar contente, porque ele viu, parou de olhar para homens que têm limitações, parou de olhar, de focar a sua visão para pessoas que ele achava, ele se colocava numa situação de justiça. Não, essas pessoas têm que ser punidas. Como é que é? A pessoa faz um erro, difama, rouba o outro. Recentemente, a gente passou por uma situação bem constrangedora referente à mídia, né? Um senhor, né, negro, a polícia lá nos Estados Unidos acabou apoiando, né, o seu joelho no pescoço dele, e ele ficou ali sem conseguir respirar. Qual foi a situação, o resultado de tudo isso? A gente olhando assim, é muita revolta. As pessoas ali filmando, falando, sai de cima dele, e ele não saía, né? Então, a gente olha algumas situações, se a gente fixar o nosso pensamento nisso, a gente adoece com tantas injustiças. Por isso que é bom a gente compartilhar, a gente conversar, perceber quando a gente não está bem. É muito importante o diálogo. E Asaf, ele fez isso, e ele mudou o foco das injustiças e colocou o foco na grandeza de Deus, na sabedoria de Deus, sabendo que ele ainda está no controle de tudo. Então, ele diz assim no verso 26. Ainda que a minha mente e meu corpo enfraqueça, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Olha só que diferença. Olha a mudança que ocorreu. Uma das coisas que a gente aprende é que o sucesso das pessoas ruins, elas são temporais. E diante dessa mesma lição, eu gostaria de compartilhar com vocês algo sobre alguém também que aprendeu a jogar esse jogo do contente. Eu quero falar um pouquinho sobre Abacuque. Abacuque, ele foi um profeta. E ele observava o povo dele, o povo de Judá. E ele inicia o livro dele trazendo algumas reclamações, apontando algumas maldades do povo, algumas corrupções que o próprio povo dele estava. E o declínio espiritual que aquele povo estava. Eles não estavam mais temente a Deus, respeitando o seu próximo. Então, diante de tudo isso, Abacuque vai até a Deus. Ó Deus, você não está vendo quanta injustiça? Você não está vendo o que esse povo está fazendo? Você não vai corrigir, não? O senhor não vai deixar, o senhor vai deixar impune esse povo? Às vezes a gente não... Quem tem bastante irmãos vai saber o que eu estou querendo dizer. Muitas vezes a gente falha, né? E a gente leva uma correção do nosso pai. Aí um outro irmão nosso tem um erro, uma falha, e a gente fica ali na expectativa. Vai apanhar, agora vai apanhar. Agora o couro vai comer, né? E, de repente,
nosso pai não tem a mesma reação que teve com a gente, tem uma reação diferente. Ou ele está aguardando, né, o chicote estralar. Então, muitas vezes, a gente fica numa situação como essa. Que justiça! Porque numa situação meu pai bateu em mim e nessa outra situação ele não bateu no meu irmão. Será que ele ama mais meu irmão? Né? Mas Abacuque ficou revoltado e ele levou essa revolta para Deus. Sabe que eu acho interessante, que eu percebo, é que mesmo no meio da nossa fé, a gente percebe que tem pessoas que elas vivem uma vida de ilusão, de utopia, como se não fosse possível conversar com Deus, em ser sincero, em falar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. E com Deus a gente pode falar, a gente pode conversar. Às vezes eu posso conversar com você, dizer alguns sentimentos meus, e você pode, meu Deus, não sente isso, para! Né? E muitas vezes a gente precisa sim falar o que a gente está sentindo. E muitas vezes a gente coloca uma máscara, uma capa, para lidar, para ser aceito diante dessa sociedade, para ser aceito diante dos outros. Mas com Deus não precisa ser assim. Foi o que a gente aprende aqui com Abacuque. Então, o Abacuque, ele acabou trazendo, né, para Deus, através das suas orações, essa revolta dele. Porém, Deus vai e responde para ele essa oração. Olha só que interessante. Né? Vê se você consegue se colocar no lugar de Abacuque. E ele começa a falar para Deus, olha, e Deus responde para ele, né? Olha, eu vou corrigir sim o povo, eu vou levantar uma nação que vai corrigir este povo, né? E ali eu vou ter essa nação como instrumento da minha justiça. Aí Abacuque depois fica assim, mas Senhor, o Senhor vai usar um povo muito mais ímpio para destruir o seu, para ensinar o seu, para corrigir o seu. Olha só como a gente entra em conflitos, né? E muitas vezes a gente alega injustiça para Deus diante disso, porque a gente se acha tão bom. A nossa medida de justiça parece ser tão boa, tão perfeita, e a de Deus tão ruim. E ali ele vai e leva mais essa reclamação a Deus, né? Mas diante de tudo isso, né? Diante de ele ter ido, falado, essa atitude trouxe alguns benefícios para ele. Tanto que ele foi orar a Deus novamente, e ali ele compreendeu como jogar o jogo do contente. Ali ele aprendeu a gerenciar as suas emoções, ele não ficou mais revoltado, ele foi tendo essa conversa com Deus, ele foi aprendendo a lidar, a gerenciar as suas emoções. Então ele diz assim, ó, Abacuque 3, para quem quiser depois acompanhar, 3, 17, 19, diz assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videiras, mesmo falhando as safras de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, e Ele faz os meus pés como os servos. Ele habita e me faz andar em lugares altos. Olha só que interessante, né? Então ele pôde, diante de todo o percurso que foi acontecendo nesse momento de conflito que ele foi vivendo, né? Ele sentiu a revolta, ele sentiu a raiva de ver que aquele povo, de como estava aquele povo. Depois ele
levou isso para Deus, ele se revoltou com Deus, ele pôde conversar, mas houve uma mudança nesse processo, tá? Então ele aprendeu a lidar, tanto que ele falou, olha, a minha alegria não vai estar mais nessas coisas, a minha alegria vai estar em Deus. Ele faz os meus pés saltarem e ele me coloca em lugares altos. Ainda que não floresça, ou seja, se fosse para trazer para o que estamos vivendo, ainda que não haja mantimento no meu armário, ainda que faltem-me vestes, ainda que alguém que eu amo, que eu aprecio, pegue essa doença coronavírus, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor, eu vou fixar a minha esperança nele. Então, onde você tem fixado a sua esperança, né? Onde você tem fixado o seu olhar, os seus pensamentos. Então, diante dessa situação toda, a gente percebe, eu pego aqui o exemplo de Abacuque, para vocês observarem que ele é um exemplo para nós. Muitas vezes a gente se revolta mesmo, muitas vezes a gente se entristece, mas a gente não pode permanecer assim. A gente precisa melhorar, a gente precisa gerenciar as nossas emoções. E uma das maneiras que Abacuque sobre gerenciar suas emoções foi através da oração. E nele eu quero trazer para vocês aqui 3 benefícios do efeito da oração. E isso que eu estou falando é de acordo com a neurociência, com estudos, com a ciência. A ciência prova isso, tá bom? Que quando a gente está em oração, quando a gente está em meditação, tá? Ali algumas coisas de benefícios acontecem sobre nós. Eu quero apenas trazer para vocês 3 benefícios que eu vi aqui na vida de Abacuque. Primeiro a oração, ela é um diálogo. Então, quanto mais eu converso, quanto mais eu falo, eu expresso os meus sentimentos, há alívio emocional. Então, eu coloquei aqui uma frase, essa palestra que eu estou falando aqui, eu fiz um texto e enviei para o pastor, depois ele vai estar compartilhando com vocês vão poder acompanhar aí perfeitamente, tá? Então, quando estamos falando, estamos dialogando, a gente está expressando. E quando a nossa boca fala, nosso corpo sara. Quando a nossa boca cala, nosso corpo fala também, através de algumas doenças psicossomáticas. As doenças que as nossas emoções, elas não conseguem gerenciar e ela vai manifestando para o nosso corpo. Segunda coisa de benefício que a oração traz, tá? A meditação. Quando você ali está em oração, você fala, chora, expressa sua angústia, seus medos, sua raiva, expressa todas as emoções, tá? Fala livremente. Então você começa a meditar depois em tudo que você falou, em tudo que você expressou, e você consegue identificar, saber o que você está sentindo. Um exemplo, lembra que eu peguei o exemplo ali da Poliana? Ela ficou revoltada porque a vontade dela foi frustrada, porque ela estava almejando, esperando uma boneca, mas veio uma muleta. Só que aí, sua vida vai parar porque suas vontades não foram satisfeitas? Agora eu vou pegar o exemplo de Asaf. Asaf ficou observando as pessoas que se davam muito bem, mesmo se corrompendo, enganando as pessoas, e ele começou a se revoltar, atribuindo injustiça a Deus. Parecia que Deus não se importava. Agora a gente observa Abacuque, que ele também ficou observando o próprio povo dele, a família dele, a qual estava se corrompendo, e parecia que Deus não ia fazer nada. Porém, Deus fala que vai fazer algo, vai trazer uma correção, vai trazer um ensinamento para esse povo, e ele
se acha que o modo dele de corrigir é justo. Ele acha que o modo como Deus está atuando é injusto. Porém, quando você começa a enxergar diante de tudo que você está sentindo, você tem condições de gerenciar suas emoções. Gerenciando suas emoções, você consegue lidar com elas. Quando é que a gente acaba se perdendo aí? A gente enlouquece porque a gente vai trazendo só dor, sofrimento, angústia, não há esperança, e a gente vai tendo aquela crença que a gente não presta, que a gente é impotente diante da situação, a gente não pode fazer nada, né? Então isso só vai nos deprimindo, só vai nos limitando. E o nosso corpo, ele manifesta de acordo com os nossos sentimentos. Aí vai dando dores de cabeça, você não vai conseguir dormir, que tua mente está a mil. Vai tendo pânicos, medos, né? Porque é uma sensação de impotência constante dentro de você. Então é como se você a todo momento vivesse em perigo. Então, quando você começa a meditar em tudo isso que você está sentindo, você consegue sair dessa situação, tá? Terceira e última coisa que eu quero trazer. Olha que a oração, ela tem muito mais benefícios que essas três que eu estou falando. Mas eu quero me prender a esses três benefícios que eu consegui observar ali, estudando a vida de Abacuque, como ele conseguiu gerenciar suas emoções, tá? E, vamos se dizer, jogar o jogo do contente. Então, só após a meditação, você acaba criando esperança diante da dor, tá? Então, você acaba através da tua meditação, né? Primeiro eu trouxe aqui que a oração, a gente fala, ela traz ali alívio, né? E nesse alívio, depois a gente começa a meditar, entender, identificar o que a gente está sentindo, e só depois vem a questão da esperança, da crença. Você consegue acreditar que dias melhores virão, que existem pessoas boas, sim. Então você vai acreditando e vai criando esperança. E quando você acredita que dias melhores virão, você se levanta, você faz a sua parte, porque você se prostrar, se esconder, se anular, ficar indiferente com a situação a qual estamos vivendo, não vai trazer solução alguma. Então, é necessário sim uma postura de mudança nossa. Se você for ver, cada um desses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, de ilustração, cada um teve que ter uma postura diante da dor. Isso se chama resiliência. A dor vem para todos, os conflitos vêm para todos. Eu recebo aquele conflito, gerencio dentro de mim e acabo devolvendo algo bom. Resiliência. Resiliência, na psicologia, é o estado de maturidade emocional. E a gente precisa caminhar. Você tem condições de ser resiliente. Você tem condições de caminhar para uma estrada de maturidade emocional. Só depende de você. Tá difícil? Tá. Tá doendo? Tá. Mas temos que levantar e fazer algo por nós. Tá? E agora eu gostaria de trazer um tema para vocês, né? Pegar outra referência da Bíblia. Diante dessa pandemia a qual estamos vivendo, enfrentando, a morte está muito próxima de nós. Tem um grupo que eu faço parte que já muitas pessoas, né, ali dos seus entes queridos,
partiram, né, diante dessa guerra do coronavírus. Então, cada vez mais a morte, ela está presente em nossas vidas, está muito próximo. E eu quero trazer aqui para vocês, abordar diante da morte algo que é natural, é o processo da vida, tá? E eu quero usar o exemplo de Josué. Josué, ele foi preparado a vida dele todinha por Moisés, porque um dia ele ia substituir Moisés. Porém, Moisés não ensinou ele, não preparou ele para ele viver e ficar sem ele. E Moisés era uma figura muito importante para Josué. Ele não era só o seu líder espiritual, ele é aquele que auxiliava, que aconselhava, ele é aquele que estava com ele constantemente. Ele observava como Moisés acabava trazendo soluções para o conflito dos povos ali que vinham pedir conselho constantemente para Moisés. Então, ele estava sempre ali presente. Porém, chegou uma hora que Deus recolheu ali Moisés. A morte chegou. E Josué ele ficou numa situação prostrada diante dessa dor. Como não ficar diante de um luto, diante de uma perda. E ali, né, através do ritual de Israel, eles ficam 30 dias ali se lamentando por um ente querido. E eles ficaram no processo de 30 dias. Só depois que passou esses 30 dias de luto, foi que Deus, ele envia uma mensagem para Josué, que diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, e a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme todas as leis do meu servo, Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para prudentemente conduza este povo por onde quer que andares. Então, Moisés estava diante de um luto, diante de uma dor, e o luto, ele tem 5 estágios. Opa, aqui. E eu quero trazer com vocês, apresentar esse estágio do luto. Como a gente está diante de muitas percas. E o luto, eu quero deixar bem claro que o luto não é somente perca de um ente querido como um falecimento. Luto dentro da psicologia, ele pode ser uma perda de um casamento, ele pode ser uma perca de um filho casando, saindo de casa, de um bem, de uma casa, a qual você lutou tanto para ter aquela casa, e de repente você se vê numa situação em que você precisa largar aquela casa, e você tem muito amor, é um processo de luto que você vai passar, é um processo de luto. Algumas pessoas podem falar assim, como? Meu filho casar é um luto? Sim. A gente chama dentro da psicologia, né, como síndrome do ninho vazio. Porque aquela mãe, ela se dedicou tanto por aquele filho, gastou a vida dela toda, o investimento da vida dela toda naquele filho, em satisfazer, em agradar esse filho, e de repente esse filho não está mais naquele lar, não está mais naquele ambiente. E ali ela começa a passar por um luto também. E dentro do luto, a gente tem 5 fases.
né? Ou 5 estágios desse luto. E eu quero trazer para vocês. Negação. Então, quando a gente está diante de uma perda, a gente nega. Não, isso não aconteceu com fulano. Não aconteceu comigo, não acredito que eu perdi. Não, isso não pode ter acontecido. Não, isso não é verdade. Então, a nossa primeira atitude é negar. Nossa segunda atitude é ter raiva. Sim, faz de conta que até de um ente querido que morreu. Eu tenho raiva porque ele foi embora, ele saiu deste mundo, ele me deixou sozinha. Então, a pessoa vai tendo raiva. Eu tenho raiva porque eu perdi meu emprego. É um processo de luto também. Que eu não consigo... Entrou numa fase de perda, um luto para mim. Eu estou sofrendo com isso. Então, eu vou tendo raiva. Terceira coisa, eu vou barganhando ou eu vou negociando. E essa barganha, essa negociação, eu posso fazer com Deus, posso fazer com outra pessoa. Faz de conta que eu estou para terminar um relacionamento ou a pessoa está para terminar um relacionamento comigo e eu não quero perder aquela pessoa de jeito nenhum. Então eu acabo barganhando, não, pelo amor de Deus, não me deixe, se você me deixar eu vou me matar, se você ficar comigo, eu prometo que eu vou melhorar, por favor, não me deixe. Então começa a barganhar. Quarta coisa, a pessoa fica num estado depressivo, triste, extremo. Quinta coisa, a finalização é a aceitação. A pessoa acaba aceitando. Opa, meu casamento não deu certo, agora vida que segue, preciso me reconstruir, preciso levantar disso. Opa, a pessoa, um ente querido, meu pai, minha mãe, alguém muito próximo que eu amava morreu, mas eu tô viva, tenho que enfrentar tal coisa, tenho que me movimentar, aí é uma aceitação, tá bom? E algo muito importante que eu quero deixar bem claro é que diante do luto, você precisa elaborar cada um desses estágios, você precisa passar por cada um deles. E eles têm que ser respeitados. Tá? Não tem como a gente falar para um outro que está com a dor, não, para de sofrer, não, é besteira, ele está com Deus, ele está num plano melhor, num plano espiritual melhor, para de sofrer, não tem como, a gente precisa respeitar, cada um reage de uma forma diferente, bom? O que a gente precisa é respeito e empatia diante da dor dos outros. Tá? Então, eu quero aqui trazer essa finalização, né? Eu quero trazer aqui a conclusão de que nós não estamos isentos de prejuízos emocionais. Tá? Então, a gente pode ter alguns prejuízos emocionais, porém, como a gente lida com eles? Como a gente finaliza eles? É o que faz toda a diferença nas nossas vidas, tá bom? Eu gostaria de finalizar com vocês, deixar bem claro que a fé ela é muito importante para você lidar com esse processo todo, você acreditar, saber que há esperança. Uma coisa que eu gosto de deixar como uma atividade, algo que não te custa muito, que é gratuito, e você tem o ar. Você pode fazer a técnica da respiração para ajudar os seus ânimos, ajudar suas emoções, para ajudar com que os seus sentimentos eles estejam em equilíbrio, que é simples. Você pode pôr uma música, põe um fone de ouvido, uma música que você gosta, deita aí na sua cama e respira assim, ó. Como se você cheirasse uma flor.
e apagasse uma vela. Tá? Então, essa é uma técnica que é simples, está disponível a você e não exige tanto, e vai te ajudar muito a lidar com todas essas questões, tá bom? Chama aí o pastor, desculpa se eu passei aqui um pouquinho do horário. Estamos voltando aqui. Desculpa pelo... Na tela aqui. Opa. Ótimo, que bênção, irmã Daniela. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nesse momento final aqui, eu estava aqui respirando, né? Respirando um pouco mais fundo, soprando, respirando o cheiro da flor, né? E assoprando a vela, viu? Como foi bom todos esses momentos que você trouxe, né? Momentos onde fez essa conexão com muita sabedoria com as realidades, os diálogos, as dores da vida. Como foi bom poder visualizar que a esperança, né? A esperança. E diante disso, eu vejo que nós podemos esse equilíbrio e até mesmo dar o valor devido, né, para essa área das emoções e buscar essa ponderação em esse mundo, que é um mundo bem doido, assim, bem bagunçado, em desequilíbrio, mas Deus ele nos ajuda nesse sentido. Pastor, posso também indicar mais um livro que eu acabei esquecendo? Claro. Esse daqui, ó, para você que quer trabalhar, saber que é possível, Mentes Felizes. Mentes Felizes, aí mais tá? um. É um excelente livro para você investir nas suas emoções e investir em você. Que bacana, que bacana. E a primeira pergunta, irmã Daniela, que eu queria compartilhar com você, nós recebemos algumas perguntas através do chat e ainda há tempo. Se você tem uma pergunta, você pode mandar para a gente, tá bom? A primeira pergunta que eu queria compartilhar com você é justamente sobre essa realidade que, durante muito tempo, e a humanidade, e ainda hoje, diante de algumas realidades, tem se esquecido dessa área das emoções, né? Não tem sido dado o devido valor, eu acredito, assim. Às vezes a gente foi criado e às vezes ensinado, não, isso é besteira, não, isso daí algum corpo mole, e não é bem assim, né? Tem áreas aí que a área emocional dos seres humanos é uma área que precisa de exercício também, né? Sim, assim como nosso corpo adoece e a gente precisa de um especialista para nos auxiliar, de identificar o que está acontecendo no nosso corpo, a gente também precisa de um especialista para nos ajudar e auxiliar também em alguns conflitos emocionais, de algumas dores emocionais, entendeu? Qual é a diferença que quando, um exemplo, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou ao médico pedir ajuda, auxílio, socorro. Qual é a diferença? É que a dor de cabeça é uma questão que está, parece que um pouco claro, né, por causa do semblante da pessoa. Vou pegar um exemplo melhor. Seria faz de conta que a pessoa fraturou as pernas. Tá? E ela tem uma dor imensa com a quebra ali do osso. Então, está muito visível para as pessoas ao nosso redor que realmente tem que pegar aquele camarada e levar para um especialista. Né? E quando a gente está diante de uma situação a qual a gente está sofrendo emocionalmente, as pessoas não conseguem enxergar como está essas emoções internamente. Então a gente julga, imagina, isso é besteira, é só você fazer diferente, é só você levantar da cama, não é bem assim, entendeu? Então acaba que é visto
é mais aceito para ser tratado, mas aquilo que não é visto aos olhos humanos, como a gente vê aí um grande exemplo do coronavírus. Ninguém consegue ver ele, mas ele está destruindo, matando muitas pessoas. E o nosso emocional também não é visto, mas destrói, mata muitas pessoas. Sabia que a depressão, ela mata mais do que câncer aqui no nosso Brasil? Você entende? Então, é algo que é muito sério. E as pessoas não sabem como lidar com a fraqueza do outro, né? Então, por isso que é muito mais difícil essa questão. Justamente nessas áreas, né, que essa parte imperceptível, invisível, que às vezes a gente não consegue medir, é que nós acabamos pecando por uma omissão, não é mesmo? E às vezes ali a pessoa está sofrendo, a dor dela é uma dor que para ela é grande, é algo que tem consumido, mas às vezes pelo fato de não visualizar o tamanho dessa dor, a gente desmerece. E eu, até certo tempo atrás, eu tinha uma percepção diferente sobre esses temas de ansiedade, medo, depressão, até que eu fui exposto a esse ambiente, né, no aconselhamento, por exemplo, participando de uma capelania militar, onde era perceptível muitos casos de baixa e de suicídio por causa da depressão. Então, isso tudo só reforçou na minha mente que essa é uma área importante, precisa ser cuidada e tem que ser vista com um olhar de amor e de cuidado, de ajuda. Exatamente. O Hélio tem uma pergunta também. Hélio, compartilha com o pastor. Que bacana, que bênção, irmã Daniela, que bênção, que bênção. Quando a Daniela estava explicando sobre a diferença entre emoção e sentimento, sabe o que me veio à memória? Não sei se vocês vão lembrar do Play Center. Lembra do Play Center, Daniela? Lembra, pastor? Do Play Center? Tem alguém aí que está nos assistindo, aí, ouvindo, talvez nem sabe o que é Play Center, mas quem viveu lembra até do replay, mas legal. Eu lembro que as emoções, o que eram as emoções? Parecia que eram os resultados, depois de você passar em uma montanha-russa, em um turbodrop, sabe? Aquelas questões ali que foram geradas por aquelas realidades. Daí parece que o sentimento era aquilo que ficava depois que a gente ia embora, sabe? Um sentimento de felicidade, de satisfação. Era interessante essa explicação, eu gostei muito. E a minha pergunta, irmã Daniela, ela vai no sentido de que, diante desse excesso de informações, você vê que depois das eleições parece que ficou muito notório o acúmulo de informações, fake news e por aí vai, mas eu vejo que diante dessa pandemia, dessa realidade que a gente está vivendo, o acúmulo ou o excesso de informações para algumas pessoas tem sido um prejuízo. Parece que tem prejudicado, assim, muitas pessoas. Então, eu queria ouvir de você quais têm sido, vamos dizer assim, o resultado do excesso de informações negativas para pessoas que estão vivendo no confinamento, nesse isolamento social. Quais têm sido os resultados desse excesso de informações negativas? Então, vamos lá. Primeiro, é o seguinte, cada pessoa funciona de uma maneira diferente. Isso pelo contexto que foi inserido, onde ela está, um contexto familiar, social. Então, cada um tem uma maneira diferente, tá? O que a gente precisa entender, primeiramente, é saber e reconhecer as nossas limitações. Nem todos conseguem pegar todas essas informações e digerir bem. Então, se você tem essa predisposição, não consegue gerenciar bem, avaliar bem, digerir bem essas informações, eu oriento a fazer um jejum das redes sociais. Aí fazer um jejum, se abster um pouco, entendeu? Coleta algumas informações, tira um horário só para ver algum noticiário e pronto. Tá? Muitas informações de desgraça. Eu já tive um paciente que ele acabou, por incrível que pareça, criando uma fobia de tanto que ele assistia um jornal, a qual aí nós sabemos aí que
fica repetindo constantemente uma tragédia, não sai daquilo. E aquilo entra, lembra que eu coloquei aqui para a gente mudar o comportamento, a gente tem que repetir diversas vezes aquele comportamento até que ele fica fixado dentro de nós, a gente consegue mudar esse hábito, né? Uma boa leitura é o poder do hábito. Então, para a gente, dessa mesma maneira, a gente funciona no reverso, entendeu? Então, quando a gente se alimenta muito daquelas desgraças, a gente fica com medo desse mundo. A gente fica com medo de andar na rua. Qualquer um que se aproximar é um perigo, é uma ameaça constante para mim, entendeu? Então, o melhor a ser feito é um jejum das redes sociais, é um jejum de alguns noticiários, né? Você precisa se identificar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é fazer o jejum. Bacana, bacana, porque diante desse isolamento social, muitas coisas parece que foram reveladas. Parece que pessoas tiveram que se conhecer para aprender a sobreviver e viver. E eu queria, pegando esse gancho aí, entender um pouquinho mais como a gente pode viver de uma forma equilibrada, né, nesse isolamento social. Assim, algumas dicas assim, para a gente viver de uma forma equilibrada diante dessa realidade do confinamento social, porque, querendo ou não, muitas pessoas, inclusive eu também, tenho um pouco de dificuldade de lidar com essa realidade. Eu acredito que tem sido algo novo praticamente para todo mundo, então cada um vai lidar de uma forma, igual você disse. Então, eu queria ouvir um pouquinho como a gente consegue viver de uma forma equilibrada diante desse isolamento social. Tá, então vale lembrar uma coisa, primeiramente, quando a gente tem uma vida muito corrida, a qual a gente não tem momentos para estar em nossa própria presença, a gente vai se afastando, entendeu? E quando a gente vai colocando um monte de coisas mais importantes do que nós, tá? A vida do outro sempre vai ser mais importante do que a minha, então eu vou deixando a minha sempre por último. E quando a gente lida com uma situação em que brecou, parou, agora é você e você tem que aprender a gozar da sua própria presença, você tem que aprender a se suportar, né, diante dessa situação. Então fica aí a questão dos conflitos vão surgindo. Tá? Então, o importante é, neste processo de autoconhecimento, quem é você? Tá? E dentro disso, você percebe que tudo é conhecimento. Você precisa se conhecer para poder gerenciar suas emoções. Você precisa se conhecer para saber qual é a sua limitação. Você precisa se conhecer para você acabar tendo o prazer de estar em tua própria presença. Muitas pessoas estão surtando neste momento, estão em grandes conflitos porque elas não suportam estar com elas mesmas. Entendeu? Por isso que vem e chega, não tem mais aquela questão de abafamento, ou como eu posso usar uma outra palavra, ali hoje eu estou precisando estar comigo, eu estou precisando estar na minha presença, né? Eu estou vendo quem eu sou, porque muitas vezes quando a gente vai se apresentar para o outro, a gente coloca uma máscara, né? Ninguém vai assim, um exemplo, ninguém sabe quem na verdade eu sou. Um momento meu de conflito, num momento meu de dor. Sabe uma das coisas que algumas pessoas às vezes eu estou tratando em aconselhamento, que as pessoas têm dúvida do nada, elas param assim, falam assim, nossa, parece que você não sofre, parece que não tem problema, mas não é você aprender primeiro toda a prática, antes de eu instruir alguém, primeiro eu estou aplicando a mim. Então, quando eu vou ajudar alguém a sair dessa situação, eu sei o quanto é difícil, né? Então, eu acredito que ali você vai dando um suporte, né, para a pessoa, você vai entrando na pele da pessoa, estando na pele dela, né, tendo a empatia, conseguindo entender que o processo não é tão fácil assim, entendeu? Então, o caminho aí é aprender a gostar de você, a se olhar, né, a valorizar
algumas belezas que você tem. Verdade é que dentro de um padrão, né, da sociedade, eu posso não ser bonita, mas para mim eu preciso gostar de mim, porque eu preciso conviver comigo. E o gostar é um processo de aprendizado. Porém, eu fujo muito, porque eu fico dependendo dos elogios das outras pessoas para comigo. Só que eu não consigo me elogiar, não acredito muito naquilo. Mas eu fico nessa sede, entendeu? Nessa fome de ter minhas emoções supridas no outro, e não em mim, nem em Deus. Entendeu? Por isso que muitas vezes, quando estamos nesse conflito, a gente não tem mais a outra pessoa para nos dizer que a gente é tão legal assim, tão boa assim, tão bonita assim, que você tá charmosa, porque... Tá? Então, diante assim, agora o que fazer diante disso? Como eu já falei, procure se conhecer, veja coisas que você gosta de fazer, faça. Aprenda a olhar o momento em que você está vivendo hoje. E aprenda a viver o melhor momento possível da sua vida. Saiba que amanhã esse momento não vai mais existir. Daqui a uns meses, a nossa vida pode voltar ao normal ou tentar uma normalidade. Porém, você tem que aprender a viver este momento agora, como um presente de Deus para você, o presente da vida. Por isso que o presente é o hoje, né? Por isso se diz presente, né? Estamos hoje no presente. A gente tem que aceitar, abraçar esse presente, fazer da melhor forma possível. Dança, coloca uma música que você gosta, vai assistir um filme que você gosta, vai rir bastante, porque acaba trabalhando alguns hormônios do bem, né? Então, é uma dica que eu posso trazer aí para vocês. Dançar sozinha, sem precisar dançar para apresentar para outros. Você pode dançar na presença de Deus, dançar diante de uma música, estar feliz por vocês ter um fôlego de vida. Você entende que o modo como... Se eu ficar olhando o que eu não tenho, se a minha mente ficar voltada a tudo que eu não tenho, eu acabo me entristecendo, tá? Então, uma das questões é você aprender a se contentar com o que você tem. Esse é o segredo. Paulo Lino disse: aprendi o segredo de ser feliz. Sei passar por necessidade e também sei ter mudança de coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o segredo, aprendendo como Paulo, aprender o segredo de ser feliz, é o contentamento, é a gratidão. Tá? A gratidão, ela traz mudança de pensamento, mudança de comportamento e mudanças físicas também. Bacana. Muito bom, muito bom. A irmã Daniela compartilhando dessa realidade, né, de aconselhamentos e tudo mais. E é interessante porque aquele que aconselha também está sujeito às mesmas situações, né, irmã Daniela? É interessante isso. E eu me lembro de uma vez aconselhando uma pessoa e essa pessoa falou assim, parecido com o que você ouviu, né? Falou assim: ah, pastor, você não vai entender muito bem porque na sua casa não tem problemas, né? Aí eu falei: tá bom, vai lá em casa, passa uns dias lá comigo para você ver que eu sou igual a você, passo pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades. Então, a humanidade não está isenta, né, dessas lutas. E com isso, chegaram mais algumas perguntas, chegaram algumas ao longo da nossa transmissão, que eu entendo que parte delas foram respondidas com a sua explanação, mas tem algumas aqui que eu acho interessante, e é uma pergunta que é casada, né? Veio lá do Alex e do Marcelo, né? São irmãos, eu já vou falar aqui as duas. A primeira é: o assunto emoções é um tabu para o cristão? E a segunda, que o Marcelo trouxe, é assim: é possível afirmar que a atual geração é mais infeliz que as anteriores? Como isso se explica, tendo em vista que temos
mais acesso a conforto, informação, tecnologia. Então, vamos lá. A primeira é se é um tabu nos dias de hoje para os cristãos as emoções. E a segunda? E a segunda, ele colocou assim, é possível afirmar que a atual geração é mais infeliz que as anteriores? Como isso se explica, tendo em vista que temos mais acesso a conforto, informação, tecnologia? Então, vamos lá. Então, as emoções para os cristãos, como que eu tenho percebido diante... Muitas vezes, eu não gosto nem de pronunciar que eu sou psicóloga, porque eu já vejo muitos embates no altar, às vezes falando, criticando, como se a gente tivesse o poder de fazer uma lavagem cerebral na pessoa, como se a gente tivesse feitiço sobre a mente das pessoas, entendeu? As pessoas conseguem, acabam tendo uma crença muito distorcida, né, referente à psicologia, tá? Então, o que eu percebo é que as pessoas pregam e acreditam que você ficar triste, você ter depressão, isso não é de Deus, né? Como se você não foi feito, se você fosse feito só de matéria. Só o teu corpo pode adoecer, mas tua alma não pode adoecer. E a gente percebe que dentro de nós, a gente tem a nossa genética, a gente herdou algumas coisas dos nossos pais. E tem pessoas que realmente têm tendência à depressão, à ansiedade, a todas essas doenças emocionais. Mas muitas vezes algumas pessoas preferem achar ou julgar como se ela está longe de Deus. Ah, você está assim porque você está longe de Deus, tá? Se você se aproximar mais de Deus, nada disso vai acontecer com você. Tá? Mas a gente já viu vários, e assim, o que eu percebo também, desculpa, pastor, mas muitos pastores, eles precisam ter uma postura, né, que muitas vezes eles acabam reprimindo também a sua fraqueza, a sua dor, a sua impotência diante de algumas coisas. E teve um ano que a gente teve muitos homicídios, desculpa, homicídio não, muitos pastores que estavam suicidando, porque estavam com uma carga emocional que as pessoas colocam para eles. Tá? Então, diante disso, embora que as pessoas colocam essa carga, esse peso emocional, cabe a nós decidirmos se a gente leva essa carga ou não. Então, o que não é teu, não é teu. Não importa o que o outro vai falar, não importa o que vão dizer. A gente não consegue controlar todos os pensamentos das pessoas. Então, é uma coisa que a gente tem que... né? Eu sou humano também. Eu sou limitado também. Eu não sou super-homem. Sou mulher maravilha, né? Que tem superpoderes. O pastor também sofre, se entristece também. Acaba tendo dificuldade de também lidar com as suas dores. É o que eu falei, a gente passa por tudo isso. É saudável, é natural. Agora, como você vai finalizar isso que vai dizer como você está conseguindo gerenciar suas emoções, né? Então, essa é a resposta do tabu. Agora, se é possível afirmar, se as pessoas antigamente eram felizes, eu não consigo afirmar. Porém, eu tenho... Eu percebo que cada geração tem os seus desafios, né? E nós temos mais regalia, é verdade, do que antigamente. Se eu for entender processo a qual... Quer ver? A minha infância mesmo. A minha infância, a gente foi ter uma TV em casa, não recordo muito bem, mas eu acho que eu tinha 6, 7 anos. Então, o que a gente fazia com esse tempo? Né? A gente brincava muito. O que eu percebo é que os entretenimentos, eles estão vindo com grandes prejuízos porque a gente não consegue administrar. Aí vai naquela pergunta anterior que o Hélio falou.
a gente quer fugir de nossa presença, do nosso autoconhecimento, então eu me encho de muitas coisas, né? E a gente vai ensinando isso para os nossos filhos, dando celular frequentemente para eles ficarem só neles, entendeu? Eles não vão atribuindo criatividade, eles não vão sabendo lidar com conflito, porque quando você está brincando na rua, por exemplo, soltando pipa, jogando bola, tem um outro que pensa diferente, tem um outro que reage diferente. Então, você vai aprendendo emocionalmente a lidar com esses conflitos. Agora, quando você está diante de um celular, que você só coloca coisas prazerosas, tudo ao seu bel prazer, eu não consigo aprender a lidar com as frustrações. Então, quando as frustrações vêm, nossa, é a morte, né? Porque eu não consigo lidar. Então, uma coisa que eu vejo diferencial é a tecnologia, né? Ela é benéfica, né? Como hoje a gente está diante dessa tecnologia, a gente está aí transmitindo para muitas pessoas, né? Alcançando muitas pessoas. A gente está fazendo, vamos se dizer aqui, um bom uso, mas a gente pode também fazer mau uso dessas tecnologias, tá? Eu posso ficar só nela, né? Ver na felicidade do outro, comparando a minha. Nossa, que merda que é a minha vida, desculpa. Mas assim, sabe, depreciando a sua vida. Que coisa horrível que sou eu. Eu poderia ser igual, ter o rostinho igual de tal pessoa, ter o corpo igual de tal pessoa. E com aquilo eu vou gastar dinheiro e recursos para tentar ser como a outra pessoa. Entendeu? Então, eu percebo, eu não tenho como afirmar, mas eu observo que muitas vezes a gente é um pouco mais infelizes referente a não saber gerenciar ou administrar a tecnologia, tá? E a gente tem ensinado isso para as nossas crianças. Sim, muito bom mesmo. Inclusive, eu estava lendo uma matéria que falava um pouquinho sobre essa realidade da área criativa, né, na mente dos adultos, né? E eles estavam destacando que o mesmo campo neural, né, que destaca a questão da criatividade, da inovação, é o campo que trabalha com intensidade quando criança nós temos as atividades lúdicas, né? Então, parece que, de alguma forma, toda tecnologia pode ir para o bem, como pode ir para o mal também, mas às vezes as coisas elas vão roubando um pouco dessa expressão e isso vai dando reflexos na idade mais adulta, porque acaba as comparações sendo maiores, os níveis de comparação em determinados assuntos eles ficam mais distantes e às vezes é uma simples atividade que se desenvolvida um pouco, né? Você parar, ler um livro, você parar, brincar, você parar, ler um livro, né, de ficção ou então uma poesia, vai despertar uma área na sua mente que vai fazer com que toda a engrenagem ela trabalhe e isso vai contribuir para uma boa gestão, né? Então, eu fiquei assim, falando comigo mesmo, né? Falei, poxa, isso faz muito sentido. E tem uma onda muito forte aí da pedagogia, psicopedagogia, que está voltando para algumas atividades lúdicas, né? Algumas formas de brincar, tal, e já olhando para o futuro dessa geração, para que elas possam viver talvez com um pouco menos de pressão e até mesmo desenvolver algumas coisas aí para o futuro. Mas voltando ao posicionamento dessa realidade de lideranças, né, que por vezes se posicionaram, às vezes duramente, às vezes até mesmo não expressam essa emocionalidade, isso é plena verdade, porque eu acho que em determinado momento da geração foi ensinado que o líder, o pastor, ou seja lá quem for, ele não erra, ele não chora, não sente dores, e aí isso acabou blindando, de certa forma, uma geração que olhou para os seus liderados também e falou isso, né? Não, esse choro seu, engole esse choro, ou então essa dor no peito, bebe água, vai fazer alguma coisa, sem levar em consideração a realidade de que é algo que precisa de cuidado. Eu louvo a Deus porque muitos líderes hoje têm estudado, têm quebrado esses tabus e até mesmo se valido de profissionais
como você, que tem ajudado aí a geração, a nossa geração, né? Então, que bênção mesmo. Para finalizar aqui, irmã Daniela, nós já estamos caminhando para o final e os irmãos mandaram aqui bastante elogios, agradecimentos e tudo mais, né? Então, eu peço a você que está acompanhando que você já coloque o seu agradecimento aí no chat, a irmã Daniela. Mas, para a gente finalizar, uma última pergunta na questão, por exemplo, de que nós, como cristãos e profissionais e cidadãos, né, de um modo geral, a gente lida muito com o ouvir a dor do outro, né? Qual conselho você daria, assim, para que a gente pudesse ouvir e, de alguma forma, ser um canal de bênção na vida do outro, ouvindo as dores do outro? Primeiro, o que eu percebo, assim, vou apontar uma observação, primeiramente, né? Que quando a pessoa vai falar, hoje eu tô triste, eu tô revoltada, eu não quero mais viver, a pessoa, ela não consegue suportar ouvir isso, né? Às vezes tem pessoas que elas não conseguem ouvir tais sentimentos do outro. Então, ela acaba falando, não pensa assim, não fala assim. Ou ela quer afirmar que o dela, a dor dela, o que ela passou, o que ela está pensando, é mais forte do que o seu. Olha, um exemplo, você está falando sobre algum conflito que você está vivenciando. Não faz assim não. Você não acredita, eu tô pior do que você. Olha só por quê. Então, eu gostaria primeiramente de deixar esse conselho. Pare de querer falar sobre você. Se alguém vier até você, querer conversar, ouça aquela pessoa. Dê importância ao sentimento dela. Porque isso é tudo um processo a qual hoje você está ouvindo, mas amanhã você vai precisar ser ouvida. Tá? Porque como eu estou falando aqui, né, já pronunciei de princípio que o não ter problema, ele não é opcional, ele vem para todo mundo. Não tem como você, hoje eu vou acordar, hoje eu quero passar por vários problemas. Não tem como. Não é opcional. Você tem que passar. Né? Então, a dor hoje pode acontecer com você e amanhã com outra pessoa. E a gente aprender a saber que a gente está diante de uma situação que a gente precisa ajudar uns aos outros. Tá? Então, ouvir é importante. Quando a pessoa vier, você ouça. Para de querer trazer os seus sentimentos referente àquilo. Nem sempre a gente vai ter uma resposta diante da dor, do pesar do outro. Mas é importante a pessoa saber que ela está sendo acolhida. Estou aqui com você, não sei o que te dizer diante da tua dor, mas eu estou aqui com você. Né? É a gente passar por isso, né? Saber que a gente precisa. Agora as pessoas ficam assim, não, eu preciso mostrar que eu tenho algum conhecimento. Se ela veio até mim, é porque ela quer um aconselhamento. E nem sempre. Às vezes, quando as pessoas vêm até nós, só quer falar. Só quer desabafar. Só quer um abraço. Um abraço vale muito mais do que palavras. Né? E às vezes a gente quer trazer ali o termômetro como se fosse a gente vivendo, querendo que a pessoa viva no nosso lugar, e a gente tem que deixar a pessoa viver o lugar dela, o jeito dela, o modo dela, tá? Eu espero ter conseguido aí responder suas expectativas. Bacana. Foi uma noite muito esclarecedora, foi uma noite muito produtiva. Eu acredito que quem acompanhou essa live nesse sábado, sem dúvidas nenhuma, foi ricamente abençoado por tudo aquilo que a gente pôde ouvir, aprender, e agora exercitar, colocar em
prática. Eu aprendi que o que muda a nossa vida não é simplesmente aquilo que a gente sabe, mas é aquilo que a gente pratica. É a prática que vai transformar as nossas vidas. Então, que bênção. Irmã Daniela, em nome da nossa igreja, do Templo Batista em Vila São José, a nossa gratidão a você por ter nos abençoado nessa noite. Graças a Deus pela sua família, pela sua igreja. Agradecemos a todos os nossos irmãos e amigos que acompanharam essa live. Agradecemos ao nosso pastor Ademário, que sempre aí tem trabalhado para trazer conteúdos relevantes para a igreja nos dias atuais. Eu agradeço muito a Deus por essa questão, porque nós estamos tentando discernir os desafios da nossa geração. E a gente quer servir a Deus na nossa geração. Então, tem sido lives, assim, inspiradoras. E hoje, sem dúvidas, não foi diferente. Só um dado. Hoje a gente bateu o recorde de pessoas assistindo aí. Não vou falar o número, mas, batemos o recorde. Então, que bênção, irmã Daniela. Que Deus te abençoe. Que Gratidão. A gente possa ter mais momentos assim, onde a gente possa aprender, conversar, dialogar. Olha que bênção. Poder falar é uma bênção, né? A gente conversa, a gente aprende, a gente é curado e a gente cura. Que coisa maravilhosa, né? Foi uma grande bênção. E só uns avisos finais para os irmãos da nossa igreja. A Cesta do Amor é uma cesta onde nós arrecadamos ali alguns alimentos não perecíveis para abençoar famílias em tempos de pandemia. Nós sabemos que a realidade econômica de muitas famílias tem sido afetada diante dessa realidade. Então, você que deseja nos ajudar com algum tipo de alimento não perecível, pode nos procurar. Você tem o telefone do pastor Ademário, você tem o meu telefone, você pode nos procurar. E se você precisa, não se sinta constrangido, pode nos procurar lá na igreja. A nossa igreja tem o prazer de poder abençoar e ajudar a sua família. E só atentando para alguns horários do nosso plantão lá na nossa igreja. Segunda, quarta e sexta, das 9 às 17 horas. E todos os sábados, das 9 às 13 horas. Uma boa noite, meus irmãos. Foi um prazer estar com vocês. Um prazer, irmã Daniela. Um prazer, pastor Ademário. E deixo aí as considerações agora com o nosso pastor. Amém. Temos aqui uma chuva de gratidão por parte daqueles que acompanharam, e a nossa gratidão a você, irmã Daniela, por dispor aí do seu tempo, do seu conhecimento, conteúdo, e eu digo que abençoou demais o nosso tempo aqui. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua família, seu esposo, casamento, sua filha, e a sua atividade profissional. Queremos já deixar o nosso abraço também a todos os irmãos da Igreja Batista do Povo, uma igreja amada pelo templo, que é parceira nossa na evangelização do nosso bairro aqui, do extremo sul de São Paulo. Deus abençoe, pastor Ivener, pastor Jordélio, que Deus os abençoe grandemente. E junto com tudo isso, nós queremos falar que tem um material disponível, preparado pela irmã Daniela. Ao terminarmos aqui, nós estaremos encaminhando para os grupos da nossa igreja. Caso você queira e não esteja no grupo do nosso WhatsApp, você pode colocar aí nos comentários, coloca só quero, né? Eu já vou entender, coloca quero. E aí a gente vê uma forma de mandar isso para você. Uma outra coisa que eu queria perguntar, se é possível, irmã Daniela, você compartilhar do seu endereço onde você exerce a sua clínica, entendeu? Eu não sei se é possível, porque nós sabemos da cidade onde muitas famílias, né, têm se acordado e precisam de uma ajuda profissional, e eu particularmente tenho o seu número lá na minha agenda, e quando eu tenho algum diagnóstico de casos que precisam de uma ajuda profissional, de alguém que é da área, eu logo indico você. Então, se você puder compartilhar o endereço, aí aqueles que quiserem, por exemplo, depois fazer alguma consulta, lhe procurar, você está nas redes sociais também, pode ser encontrada, então acho que fica um caminho mais fácil. Primeiramente, pastor, eu gostaria de agradecer
pela confiança, porque, querendo ou não, o senhor foi corajoso. O senhor não me conhece. Já pensou se viesse aqui? Eu achei muita coragem, né? O senhor nem me conhece, a gente nunca se viu presentes, né? E o senhor acabou estendendo esse convite para mim. E além de estender, o senhor tem indicado pessoas, membros aí da sua igreja, para eu ali tratar. Então, eu vejo isso como muita gratidão e recebo imensamente, com muita felicidade e com muito carinho e assim, tento dar ali o meu melhor diante de todos, né? Então, eu recebo realmente com muita gratidão, vejo a coragem que o senhor teve, né, de me convidar, e eu quero agradecer essa confiança, tá bom? Isso só foi possível através do nosso compartilhar aí da nossa convivência. Eu estou aqui procurando o meu endereço, eu não sei decor. Peraí. A gente está na Avenida Teotônio Vilela, 1617, tá? Ali na Cidade Dutra, depois do Passa Rápido. Ali onde tem a escola FISC de inglês, estamos no mesmo prédio. Então, se você precisar, será um maior prazer te atender com todo respeito e com toda alegria, tá bom? Amém, amém. Obrigada, então, viu, por essa oportunidade. Agradecer mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam nessa noite, que Deus abençoe você, a sua família, e juntos seguimos, gerenciando as nossas emoções em tempo de pandemia. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Hélio, muito obrigado, João Daniel. Muito bom. E que a Sejam abraçados. A guarda do Senhor seja com todos. E aí, quando passar a pandemia, a gente vai tomar aquele café juntos. Opa! Tá bom? Chega a ser um prazer. Vou levar a Tati, o Hélio também. Quem mais quiser participar, vamos juntos, que a gente vai fazer um cafezão de gratidão, né? De gratidão pela vida. Pela vida. É verdade. Tá bom? Verdade. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.